Caros amigos, um assunto que empolgou toda a população, especialmente a classe médica, foi esse programa do governo chamado Mais Médicos. Com base em que mais de metade dos municípios do Brasil não tinham médicos, foi feito um programa para levar médicos, e sob a alegação de que não havia médicos brasileiros suficientemente interessados, foram trazidos médicos do exterior, sobretudo de Cuba. Então nós vamos ouvir os nossos debatedores sobre o que há, como eles veem esse problema e quais seriam as possibilidades ou outras soluções viáveis, além de trazer médicos de fora. Roberto. Bom, o que eu vejo do programa é que a aparência ficou mais importante que a essência, essa é a minha impressão pessoal. Por que Cuba? É um favor a Cuba, porque tem disparado o maior número de médicos per capita de todo o mundo. Tem médicos sobrando. E os melhores lá têm a sua posição. E os que não são tão bons não têm o que fazer. E são mais facilmente exportáveis. Então esse foi um dos pontos. Depois, essa intermediação de entidades, onde se paga uma quantia, que provavelmente nós conseguiríamos muitos médicos nacionais por essa quantia, né, para os locais que são necessários, também é outra incógnita. Outra incógnita. Por que tem esse dispêndio de 10 mil reais e o médico recebe tão pouco? Por que não pode se pagar 10 mil reais ao médico brasileiro? Eu não acredito. Na minha época, o interior atraía, claro, não é cidade que não tem 5 mil, 4 mil habitantes, não sei, mas atraía médicos. Quantos dos médicos da minha turma foram para locais pequenos em relação ao Rio de São Paulo e se fizeram muito bem lá? Mas volto a dizer, a noção, primeiro, de número em vez de gente, né? A de quantidade em vez de qualidade. Aliás, o Chomsky tem um livro que eu sugiro, que é o Lucro às Pessoas. O Lucro às Pessoas. Noam Chomsky, esse é o livro que eu achei interessantíssimo. Então, o que eu imagino é isso. Se pensasse de uma maneira mais clara, se estudasse a fundo toda a questão dos médicos no Brasil, não seria essa solução, seguramente. Foi uma solução súbita, numa hora que o Brasil nunca teve tão bem de médicos per capita quanto agora, com a projeção para poucos anos que ele pudesse chegar a um ponto ideal, fazer alguma coisa assodada e sem a preocupação com a real qualidade. Então estaria se dando à população carente muito menos qualidade que a outra população, que não é socialmente justo. Doutora Lígia. Então, as pesquisas apontavam que a população reclamava da falta de médicos. E com razão, porque não é que tem ou não tenha médico, mas não tem. Na prática não tem, porque as pessoas chegam nas UPAs, as pessoas chegam nas emergências, as pessoas, então assim, não tem anestesista, portanto a cirurgia não foi realizada. É assim que a população fala. Não tem neurocirurgião e a pessoa ficou 14 horas esperando em cima de uma maca e não foi atendida. Não tem pediatra, não tem. A resposta que o governo deu foi para esse tipo de problema e que de verdade acontecia. Então eu acho que são dois, como se a discussão ela ocorresse em dois planos muito diferentes. Uma é as estatísticas, etc. A outra é a realidade do dia a dia da população, que chega e se depara com a ausência de médicos. Mas esses médicos estão aonde? Não é? Se é verdade que eles existem, mas que eles não estão lá, onde eles estão? Certo. Eles estão atendendo para os planos de saúde. Essa que é a grande realidade. Como resolver isso? Olha só, não tem solução se não diminuir o número de médicos nos planos de saúde. E para diminuir o número de médicos nos planos de saúde, o setor público tem que ser atraente. É verdade. Como fazer com que o setor público seja o local de primeira escolha dos médicos e não de última escolha dos médicos? Esse é o desafio que não pode ser contornado, não tem como contornar esse desafio. Então eu penso que, claro, o programa Mais Médicos é uma solução emergencial. Esses médicos, eles são assim, o sonho de consumo de qualquer prefeito ou de qualquer presidente da república, ou de presidente ou homem de presidente mulher, porque eles trabalham assim o tempo todo de sol a sol e morando no lugar. Não é? Assim, quem não gostaria de ter um médico para chamar de seu? Desse tipo, porque é um médico para ser chamado de seu. Agora, esse programa ele tem uma duração limitada e nesse meio tempo não aconteceu nada para que a gente possa prover médicos para a população. A atitude do governo foi
vamos abrir 49 faculdades de medicina privadas em municípios X ou Y. Ora, isso não vai resolver o problema. Na realidade, então, a gente teve uma solução que o próprio governo considerou que era emergencial, mas esse próprio governo, considerando que a solução é emergencial, não tomou nenhuma providência para que essa solução emergencial não seja a solução definitiva. Esse é um problema no Brasil. As soluções emergenciais passam a ser definitivas. Só que Cuba não produzirá tantos médicos nos próximos anos, até porque Cuba passa por um problema muito grande. Cuba, celeiro de médicos, foi num determinado momento que produziu esse boom de médicos, esse baby boom de médicos, que não acontecerá mais. Então nós perderemos esse celeiro mundial de médicos para a África, para a Venezuela, para o Brasil, e o Brasil está de novo não cumprindo a sua tarefa, que é ter um planejamento para a formação de profissionais para atender a população brasileira. O problema da formação de profissionais, essa é uma questão... Não, mas outra coisa que a professora Lídia falou, médico do plano de saúde. Toda a legislação que eu conheço, tem alguma que talvez não conheça, a livre escolha é a condição sine qua non. Além, muito nessa empresa da rede própria, rede referenciada, nada disso. A livre escolha é fundamental. E hoje os planos de saúde se adonaram dos médicos, e eles aceitam isso aí. Então esse é um dos pontos fundamentais. Eu digo sempre que faço uma trocadilha que jogaram a saúde pública na privada, né? E é realmente o que aconteceu. Tudo isso veio para uma privatização, onde o que está em primeiro lugar é o ganho financeiro. Você vê, não há nenhuma preocupação dos seguros ou dos intermediários em geral com a real saúde, e sim com a sua contenção de custos. Aí nós passamos por um problema de como motivar as autoridades nesse sentido de tornar o setor público atraente. E o que é que se pode fazer para isso, doutora Lídia? Pois é, eu penso que, de novo, a gente precisa que as entidades médicas, que nós médicos, que nós demonstremos para essas autoridades que nós preferimos o público. Nós somos as pessoas que mais têm a compreensão da importância da assistência médica ser pública. Se ela é mercantilizada, ela não será uma boa assistência médica, ela passará a obedecer uma lógica que é a lógica da remuneração, é a lógica do melhor retorno, é uma lógica que no final das contas prejudica o paciente. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um excesso de pedidos de exame, um excesso de cirurgias cardíacas, um excesso de infecção hospitalar, então a iatrogenia é a terceira principal causa de morte. Não é aí que nós queremos chegar. Nós queremos chegar num sistema de saúde que proteja a população e não que um sistema de saúde que, de certo modo, agrida a população. E o que tem acontecido no Brasil é que nós estamos caminhando celeremente para um sistema de saúde que agride a população. Então as nossas autoridades, de certa maneira, elas estão caindo no canto da sereia, eu diria assim, nesse caso, muito da medicina privada paulista, que tem um certo sucesso, e o que tem acontecido é que as nossas autoridades abandonaram o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro, que era a cidade que sediava os maiores hospitais públicos, o Rio de Janeiro está completamente abandonado. Então nós temos 4 hospitais universitários no Rio de Janeiro que estão às moscas, os 4 hospitais universitários do Rio. E nós queremos recuperar exatamente esse nosso papel de protagonista na medicina brasileira. Será que as nossas entidades Depois um pequeno comentário. São Paulo, por que São Paulo se manteve? No Rio, os melhores hospitais eram públicos. São Paulo são de colônia. Então eles têm uma força, e o público, por várias situações, se deixou então dominar pelo plano privado. E lá os hospitais de colônia não. Então eu volto a insistir, o que eu vejo hoje? O corpo humano é uma mercadoria. Eu conheço outras 2 profissões, que é a prostituição, onde ela ganha dinheiro, e o escravo que não ganha nada. Aqui o paciente, direto ou indiretamente, ele paga para ter o seu corpo explorado. Então a gente vê isso, toda essa heterogeneia. A minha presença no hospital é impressionante, a diferença que existe. Além de uma heterogeneia financeira, que é um pedido de exames, e muitas vezes com comissões, que é uma falta de ética brutal, mas acontece, né? O médico recebe comissão para receitar, usar aquele prótese, aquilo. Além disso, a falta de raciocínio clínico, onde vai se levar isso cada vez mais, você vê
a proliferarem centro de exame com aquele título que é fajuto, que é a palavra, que é falso, de medicina diagnóstica. Medicina diagnóstica está aqui. E tudo isso, e depois o excesso de remédios. Realmente já há aqui uma profunda heterogeneia social. Quer dizer, nós temos que trabalhar nas duas áreas, na formação e na gestão também. Assim. Vamos continuar no próximo bloco, então. Muito obrigado.